Eu acho interessante, assim, acho que é importante demarcar uma diferença de conhecimentos, assim, para a gente poder ter uma conversa viável, né? Então, o Guilherme, ele fala a partir da filosofia, né? Então é um conjunto de conhecimentos que tem, digamos assim, a sua tecnologia específica, os seus pressupostos específicos, né? Eu estou mais pautado na ciência, né? A ciência, a gente, de certa maneira, tem uma outra produção de conhecimento, uma outra forma de produção de conhecimento, né? A filosofia, ela acaba sendo mais dedutiva, enquanto que a ciência acaba sendo um pouco mais indutiva, né? Então eu diria que existe toda uma técnica de raciocínio, de abordar as temáticas que partem da filosofia e que, de certa forma, ensejaram o aparecimento da ciência, né? A gente tem, a filosofia aborda uma série de questões, assim como a ciência, né? Mas a partir de um conjunto de métodos que é da filosofia e que não diverge, mas se distingue em relação aos da ciência, né? E, obviamente, algumas questões que a forma como a filosofia aborda, elas são bastante diferentes da forma como a ciência, como a gente vê dentro da ciência, né? Apesar da filosofia ser extremamente importante para a ciência, né? Tanto que a gente tem uma filosofia da ciência, né? A ciência e a filosofia não são as mesmas coisas, né? Então existe uma série de, que nem eu falei, uma série de métodos, termos e conceitos que às vezes podem Gerar uma confusão, gerar né? uma confusão no público leigo. Então isso é importante a gente falar, né? Por exemplo, eu não trabalho com a ideia essencialista, né? Que é muito comum na metafísica, e nem com a ideia de transcendência, né? Porque a gente trabalha numa perspectiva, eu não gosto de chamar de materialista, porque na verdade não é materialista, mas eu costumo dizer que ela está muito ligada à experiência do indivíduo, né? Então, e aí tem mais um destaque, né? Por exemplo, a psicoterapia, porque a psicoterapia também não é ciência. A psicoterapia é alguma coisa que se faz a partir de alguns pressupostos, né? Eu trabalho com uma psicoterapia que ela está próxima ao conhecimento científico, que ela se aproxima do conhecimento científico no sentido de se apropriar de algumas ferramentas do conhecimento científico, né? Mas, essencialmente, a psicologia, ela surge a partir de discussões que vêm da filosofia, e boa parte da sua forma de pensar está dentro da filosofia, né? A gente poderia falar aí da influência dos empiristas, da influência, por exemplo, do Ernest Mach, tanto no pensamento, por exemplo, de pessoas como Skinner e até o Freud, né? Apesar de serem duas pessoas que têm perspectivas completamente diferentes, né? E aí eu acho interessante isso que ele falou, agora abordando isso a partir... Porque a gente costuma pensar no prazer, naquele prazer hedônico, né? E aí eu vou me apropriar de um conceito da filosofia, né? Como se o hedonismo fosse você se jogar com tudo no prazer, drogas, mulheres, doce, tudo que eu puder, né? E, na verdade, eu acho que nem dentro da filosofia, você pode falar talvez melhor um pouquinho disso, acho que nem dentro da filosofia clássica se entende o hedonismo a partir disso, né? Quer dizer, a gente entende que para você poder ter prazer na vida, você precisa cuidar do seu corpo, cuidar do seu comportamento, cuidar dos seus hábitos, né? Por quê? Porque, pensando agora um pouquinho no cérebro, ela é uma estrutura orgânica, né? E essa estrutura orgânica, ela vai se adaptando, né? Então, a gente falou da dopamina, né? Eu costumo brincar, isso também é uma alegoria, né? Não acontece exatamente assim, mas a gente pode ter uma dessensibilização dopaminérgica, que é a coisa do eu enjoei, né? Então tinha uma coisa que era legal pra caramba e tá ali sempre presente, tá sempre ali, e daqui um pouco ela não fomenta mais aquela A gente sensação falou de que eu esporte radical, tinha. é isso. O cara faz uma coisa, ele quer uma coisa que dê Mais prazer, mais mais difícil, difícil, mais perigoso. mas Talvez. para mim aí tem uma questão, porque, por exemplo, uma coisa é você cheirar cocaína. Tá. Você cheira cocaína, você quer mais cocaína, mas chega uma hora que a cocaína não está te dando mais prazer, certo? A cocaína seria um prazer fácil, você adquire ele
tem uma explosão de prazer e depois ele te esvazia, certo? Você precisa de mais. Mas existe uma forma de prazer que ela está ligada ao autodesenvolvimento. Então, por exemplo, você faz uma manobra no skate. Tá. Porra, que ele te deixa, cara, que faz você se sentir... Você tá lutando jiu-jitsu, você, sei lá, dá uma raspada, finaliza alguém, você sai, e não é porque você venceu o outro, às vezes, é porque você conquistou alguma coisa que é difícil. Aquilo não te esvazia, certo? Aquilo te preenche, aquilo te deixa mais potente, certo? Porque aquilo, além de agregar essa sensação de prazer, ela promove, produz um outro nível de processamento onde você se vê capaz, com capacidade. Pô, cara, eu consegui fazer um negócio que é difícil pra caramba. Isso é legal pra caramba. Então, isso muda a maneira como você se percebe. Muda o que a gente chama de sensação de autoeficácia, certo? E esse prazer que muitas vezes repercute nessa melhora da percepção que você tem de você mesmo, né? E daí talvez ajude a você enxergar o que, na linguagem da filosofia, eles chamam de alma ou essência ou qualquer outra coisa, né? Ajude você a ter uma clareza maior de como é que você cria uma referência sobre você mesmo, certo? Então, eu acho que tem essa coisa que o Guilherme está falando. Tem a ver com propósito. A gente tem que ter muito cuidado com esse termo propósito, mas acho que sim, tem a ver com propósito também. Né? Eu vejo dessa forma. Existe uma questão aqui que a própria palavra psicologia, né? O que é psique? Psique é alma. O termo é o mesmo em grego, não tem uma separação entre esses dois. Psicologia, portanto, é o estudo da alma. Então você está discutindo a pessoa. E a alma é interessante porque Aristóteles escreveu um livro, o De Anima, né? Como foi trazido na tradução latina, que é um baita do livro, inclusive muitos desses estudos vieram de uma linha, porque a psicologia surge como um ramo da filosofia, que é um estudo específico da antropologia, que é entender o homem. E aqui é fascinante porque o que eu acho, né? Quando nós falamos da partir da perspectiva material, né? Eu gosto sempre de partir de uma linha mais aristotélica que parte de uma perspectiva, parte da matéria, não tem como não partir da matéria, porque nós percebemos o mundo a partir dos sentidos. Não tem outra forma de nós percebermos o mundo senão a partir dos sentidos. O que eu diria, no entanto, é que o materialismo ele vai chegar num teto. O que eu quero dizer por um teto? Vai chegar uma série de coisas que nós vamos nos deparar com a incapacidade de olhar simplesmente o princípio material para explicá-lo. Alguns exemplos disso. As formas matemáticas já transcendem simplesmente a percepção dos sentidos. Você não percebe simplesmente imediatamente o triângulo. A realidade chega pelos sentidos, mas o triângulo se comporta de uma maneira imaterial, independente dos seus sentidos. Então, se eu te falo, desenha um triângulo. A soma dos ângulos internos dele vai ser quantos graus? 180. 180 graus. Não importa qual triângulo, ou qual triângulo eu vou desenhar. Se eu desenhar 60 mil triângulos, a soma dos ângulos internos vai continuar 180. Veja que o triângulo, a característica da soma interna ser 180 não é uma característica de um triângulo, é uma característica do triângulo. O triângulo se comporta assim, é aquilo que nós chamamos de um universal. Então, quando nós falamos de universais, são essas coisas que transcendem o caso particular, que elas estão em vários lugares. E o que é interessante da percepção, como a mente funciona, olha só, esse universal triângulo já não é material. A própria concepção... Gravidade. Claro, justiça já não é um conceito material. Nós falamos em justiça, mas não é um conceito material. Não existe um átomo da justiça. Seria ridículo, até a discussão ficaria ridícula. Falar, achei o átomo da justiça. No entanto, se eu receber um dinheiro seu e eu não devolvo de uma maneira adequada, né? Se eu te engano, por exemplo, nós percebemos que eu faltei com a justiça. Eu olho, eu consigo ver aquilo, eu consigo perceber. O cara foi covarde naquela situação. E aí nós começamos a desenhar que a partir dessa percepção de coisas universais, por exemplo, um universal muito básico, que nós queremos melhorar o homem, que o homem busca uma plenitude, como eu falei, uma maturidade. A partir dessa percepção, nós estamos buscando o bem nesse sentido. Bom, como assim buscando o bem? Buscando a plenitude do homem, nós estamos buscando o bem em última instância, um bem comum. Como que eu melhoro, como que eu busco esse bem? A partir de hábitos que desenvolvem o homem. Virtudes, hoje a virtude parece às vezes até um palavrão, né? No meio não quer se falar da virtude, virtude. Mas virtude nada mais é do que são os hábitos que direcionam o homem em relação ao bem. Então, quando eu começo a melhorar certos hábitos, né? Começo, por exemplo, a praticar exercício físico. Nós não pensamos assim, né? Fala virtude, o cara vai praticar exercício, não tem nada a ver com virtude.
Mas precisamente se o homem está se direcionando ao bem, isso vai desde os mais básicos, né, dos hábitos mais simples, até os bens mais elevados, como entregar a vida por um bem maior, sabe, numa escala de coisas. Onde estão os hábitos que direcionam, que elevam o homem, ali estão as virtudes. Agora, repara, todo mundo das virtudes, ele é um mundo que eu percebi até agora sem evocar nada necessariamente vinculado à matéria. Por isso que eu falo que o materialismo tem um teto, porque beleza, verdade, justiça, o próprio triângulo, tudo já fugiu do puro materialismo. E claro, a ciência é maravilhosa, mas nós não podemos ter essa perspectiva cientificista, né? Porque o cientificista seria o quê? Reduzir toda a experiência de ciência. Agora, vamos agora para uma outra perspectiva que é a seguinte, beleza, eu estou concebendo uma realidade mais ampla que não necessariamente está vinculada à ciência. Só que, quando eu vou olhar esses hábitos que na filosofia clássica desenvolvem o homem, elevam ele ao bem, hábitos que eram prescritos por vários, que os filósofos antigos falavam como hábitos que engrandecem o homem. Há um paralelo muito grande, até com o trabalho que o Fábio está fazendo, do que eu vi já, de vários hábitos que nós começamos a perceber que tem em comum. E efetivamente fazem bem para o cérebro, de uma série de maneiras, hábitos que casam exatamente com a noção das virtudes. Agora, por que isso ocorre? Veja que coisa curiosa. É natural que ocorra porque o homem, ele não é um Gasparzinho. Mesmo na visão clássica da alma, a visão mais aristotélica é assim, ela não é a visão de que tem um Gasparzinho, que é a alma, que entrou no homem. E agora esse Gasparzinho controla ele. Essa não é a noção... Isso é importante destacar. Nós estamos falando de uma visão aqui, especialmente uma visão aristotélica, ou aristotélico-tomista, que há uma sinergia, há uma unidade entre corpo e alma. Nós não estamos separando a mente, como se a mente fosse uma figura absolutamente separada do corpo. Veja que eu posso até falar assim, por exemplo, da subsistência da alma depois da morte, sem nem discutir. Isso não é um tema que vai ser levantado pela ciência da neurociência, porque a neurociência não tem ferramentas para discutir a vida depois da morte. Nem se aplica a pergunta. Não serve, essa pergunta não serve para psicologia. A pergunta não tem uma resposta nem positiva nem negativa, porque ela simplesmente não se aplica à ferramenta de análise. Ela está fora do escopo. Não obstante, eu certamente acredito na vida depois da morte, não obstante, olha que interessante. Quando nós olhamos... Você acredita na vida depois do casamento também? Eu acredito, com certeza. Sou muito bem casado, tenho 4 filhos, estou vivo, né? Daí foi pro Lene essa pergunta, não é? Você acredita, Lene? Eu tô tentando. Tá. Mas aqui acho que nós podemos falar aqui de 3 níveis. Então vamos lá. A imortalidade da alma. Eu acho esse um tema gigantesco. E acho que fala muito sobre quem é o homem. Aliás, eu entrei na filosofia, né? Isso é muito louco. Porque eu não tinha interesse algum por filosofia, nem conhecia nada, né? E aí eu entrei na biblioteca para estudar e tinha lá o livro do Mênon, do Platão. E aí o livro tinha pressuposto uma discussão sobre alma. Eu olhei para aquilo, alma? E eu fiquei assim, falei, cara, que bizarro, né? O que é alma, né? E aí eu entrei numa sequência de coisas que eu cheguei e perguntei, cara, será que eu tenho alma? Foi assim que eu entrei na filosofia. E comecei a ler Platão, e comecei a ler uma série de coisas e fui parar na discussão se Deus existia a partir dessa discussão. Só que depois, beleza. Então, passei por um processo, comecei a discutir essa coisa da alma. Mas aí você vai olhando, vai descendo. Então, como a gente falou de Boécio. E você começa a olhar para a consciência, quantidade de problemas. Toda a filosofia clássica ela tem um grande tema do homem entender a unidade da sua consciência. Do homem entender a unidade do ser, porque quando nós vivemos uma vida de quebrada, uma vida que eu diria sem um propósito significado, nós começamos a fragmentar a nossa personalidade. E aí nós começamos a ter personalidades fragmentadas. Cara, eu sou um aqui no podcast, depois eu sou outro em outro lugar, depois eu ajo de uma maneira com um set de valor, aquela piada lá do Groucho Marx, né? Esses são os meus valores, se não gostei eu tenho outros, né? E aí o cara vai quebrando. Eu falo, bom, qual é o problema disso no limite? O problema disso no limite, que o homem desempenha papéis diferentes, isso é natural. Mas o problema disso no limite, você começa a perder o eixo de quem você é. E essa consciência de quem você é fundamental, beleza. Agora, como é o modo como você começa a redescobrir essa unidade de consciência? Vivendo bons hábitos. Aí eu vou ver o conteúdo do Fábio, do Wesley, de tantos outros, e eu falo, cara, olha que curioso. Quando você olha para a filosofia clássica e fala os hábitos que você deveria viver, eles falam o seguinte, cuida do seu corpo. Isso. Luta. Platão era campeão de wrestling
Aristóteles também defende a luta. Aristóteles mentorou Alexandre o Grande, que era um guerreiro exímio. Toda a filosofia está conectada com essa parte do desenvolvimento. Sócrates falava, é uma vergonha o homem chegar na sua idade madura sem descobrir do seu corpo é capaz.